Meus amados, abramos as Escrituras, a palavra de Deus. Nós viemos aqui para adorar o Deus Trino, Deus Triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este culto só tem sentido se nós estivermos aqui neste lugar com um único propósito: o propósito de adorarmos o Senhor. Adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Por isso, nós cremos que onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. E quero convidar você então a abrir as Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós estamos na série sobre perdição. Domingo passado nós falamos sobre um mundo perdido. Hoje nós vamos meditar no tema um jovem perdido. Então Lucas capítulo 18, versículo 18. Você que está conosco nas nossas redes sociais, no YouTube IP Manaus Oficial, no Facebook Igreja Presbiteriana de Manaus, e também no Instagram Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. Você é muito bem-vindo e que Deus fale com você poderosamente através da sua palavra. Vamos então ler o texto bíblico. Quem abriu, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 18, versículo 18. Eu quero agradecer aos meus irmãos diáconos pela bondade da água. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Disse Jesus: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha infância, desde a minha juventude. Como diz esse texto, nos outros evangelhos nós encontramos a expressão também infância. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E diz o texto: depois venha e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque temos te adorado aqui neste culto, e o Senhor certamente está neste lugar, como está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque o Senhor é um Deus onipresente. O Senhor também é um Deus onisciente, que conhece mentes e corações, que em meio à chuva, os meus amados e amadas adentraram neste lugar, movidos pelo teu Espírito Santo, e o Senhor conhece e sonda cada coração. O Senhor também é um Deus onipotente. O Senhor tem todo o poder para quebrar todas as correntes, as amarras, todos os empecilhos, obstáculos que talvez levem mentes a divagar nesta noite, fazendo cativos a mente de Cristo, para que nesta noite possamos entender a sua palavra. Por isso ilumina a nossa mente, Senhor, ilumina o nosso coração, e que ouçamos tão somente a sua voz. Por isso usa a minha vida apenas como canal, como mensageiro da mais poderosa mensagem, que é a mensagem de Cristo Jesus. Nós nos submetemos nesta noite à sua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vou repetir o que está escrito no verso de número 18. Bom mestre, que farei para herdar a vida
eterna. Esta foi a mais contundente interpelação de alguém que estava com um profundo vazio e uma crise existencial em sua alma a respeito da eternidade. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que, a despeito dessa ânsia, desse desejo enorme pela eternidade que este jovem esboça ao perguntar a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós encontramos algumas qualidades, alguns predicativos na vida deste jovem que nos chama a atenção. Esse jovem, além de ser um jovem riquíssimo, como diz o texto que nós lemos, esse jovem também era um jovem extremamente virtuoso. O texto fala que ele era um jovem proeminente, tinha ascensão, tinha uma posição na sociedade judaica. Além disso, aparentemente esse jovem tinha uma concepção não somente dos escritos e dos profetas, quando a gente olha para a palavra de Deus no Antigo Testamento, mas nos parece que esse jovem era um cumpridor da lei do Senhor. Quando Jesus pergunta: sabes os mandamentos? E ele diz: sim, tenho observado desde a minha juventude. Não matarás, não adulterarás, não falarás e não farás mau testemunho. São expressões ditas por alguém que conhecia a lei, que conhecia Êxodo capítulo 20. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós nos deparamos com esse texto, há uma pergunta: então qual era o problema deste jovem? Um jovem proeminente, um jovem virtuoso, um jovem cumpridor supostamente da lei. Qual era o problema dele? O problema dele é que ele tinha um vazio profundo na sua alma. É interessante que, se você ler esse texto nos evangelhos de Marcos e no evangelho também de Mateus, você vai perceber claramente que esses evangelhos, conhecidos como os evangelhos sinóticos, os evangelhos que têm propriamente as mesmas narrativas, esses três evangelhos falam de algo que é único nesse personagem. Esse é o único personagem que, tendo todos esses predicativos, tendo todas essas qualidades, é o único que começou bem a sua trajetória num diálogo com Jesus, mas terminou muito mal na busca da salvação. Por quê? Porque quando a gente lê esse texto e a conclusão dele, a gente chega a um ponto indiscutível: este jovem estava irremediavelmente perdido. Por isso que o tema da mensagem é um jovem perdido. E Jesus confronta este jovem perdido em três perspectivas. E é sobre essas três perspectivas, à luz do texto, que eu quero compartilhar com você nesta noite. A primeira perspectiva é: qual era o olhar? Como este jovem olhava para Jesus, olhava para Cristo. E aí nós vamos para o texto, e eu quero que você observe o versículo 18 e o versículo 19. Diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. O que Jesus estava falando com esse jovem quando ele contra-argumenta a respeito de ser um bom mestre? Jesus, quando ouve este jovem falar bom mestre, Jesus o confronta, o questiona, dizendo: como você pode me chamar de bom? Você não sabe que somente Deus é bom? Sabe por que Jesus falou isto? Porque no pensamento semita, no pensamento judaico, no pensamento desses religiosos, o único que era bom, na verdade, é o próprio Deus.
É isso que a gente encontra no Salmo 25. O Senhor é reto e bom. O outro salmista diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, quando essa expressão é usada para Deus, e somente Deus ser bom, há aqui um questionamento. Porque esse jovem, quando diz isso, nós percebemos claramente na narrativa de que ele não estava reconhecendo Jesus como o Cristo, o ungido de Deus, o Salvador. Simplesmente Jesus está aqui dizendo a ele, e perguntando a ele se ele o reconhecia como bom, porque se ele reconhecesse verdadeiramente Jesus como bom, então ele também iria reconhecer que Jesus era Deus. Era muito ordinário, era muito natural um rabino ser chamado de mestre. Mas quando se usa a palavra bom, mestre, a ideia era de que de fato ele estava reafirmando e falando e pensando de fato que Jesus é Deus. E Jesus diz: não, você não está me reconhecendo como Deus. É lógico, irmãos e irmãs, que Jesus aqui não está negando a sua divindade. É lógico que Jesus não está negando a sua deidade. Ele está afirmando quem ele é. Mas esse jovem não conseguia ver, contemplar objetivamente Jesus como sendo Deus. Sabe, irmãos, nós vivemos hoje numa geração que está cercada por seitas e heresias. Seitas que dizem e religiões que afirmam que Jesus não é Deus, que Jesus é apenas um grande profeta, e na história ele foi um grande profeta. Isso a gente vê no movimento religioso chamado islamismo. A gente vê em algumas seitas que permeiam o nosso meio, que circundam a igreja evangélica, que dizem que também Jesus não é Deus, ele é apenas e tão somente o Filho de Deus. Ele é um semideus, ele está abaixo do Deus Pai. E você sabe qual é a seita que incisivamente afirma sobre isso, que são os Testemunhos de Jeová. Mas me parece que quando nós estamos olhando agora para a igreja evangélica, a nossa visão talvez também esteja sendo distorcida por uma pregação, por uma mensagem onde coloca o homem na centralidade de tudo, e o homem agora é o centro de tudo. É uma visão antropocêntrica, o homem é o centro, e então ele tem a capacidade de realização, de determinação, de reivindicar toda a autoridade, toda a ação que é provocada na vida de muitas pessoas através do próprio homem. E aí tem surgido no nosso meio evangélico profetas que revelam tudo, revelam o oculto e o escondido. Muitas vezes nós temos ouvido e visto na internet gente indo na direção dessas buscas desesperadas por revelações, quando se distancia da verdadeira e única revelação, que é a palavra de Deus. Parece que há cristãos que hoje dão mais ênfase a abrir uma folha de jornal, ou então a ler na internet o seu horóscopo, dizendo qual é o dia de hoje para a minha vida. E me parece que tem muita gente sendo o centro de tantas coisas, que as pessoas deixaram de ver Jesus como sendo o centro de radiação de todas as coisas, e olham tão somente, exclusivamente para os homens.
Há tantas pessoas decepcionadas com a igreja evangélica, porque olha para o modelo de santidade de determinados líderes, e ao olhar para o modelo de santidade, é algo tão inatingível, é algo tão impossível de alcançar, e ele tenta fazer tudo que aquele líder faz, e ele busca de todas as maneiras galgar esse nível de espiritualidade, e quando ele não consegue galgar, porque ele percebe claramente que é impossível alcançar esse nível de santidade, essa pessoa se frustra. E mais, não somente se frustra porque não consegue alcançar, quando vê a derrocada daquele líder, onde ele cai realmente numa vida de hipocrisia, onde as escamas, onde aquela imagem, aquela moldura de santidade é desfeita, é fracionada, é drenada de tal maneira que as pessoas olham e dizem assim: se isso aconteceu com ele, eu não quero mais saber de igreja. Nos parece que é algo tão distante de nós, mas muitas pessoas vivem decepções terríveis, porque olham para um modelo de santidade que não existe. Eu quero reafirmar algo aqui para você. Deus na eternidade enviou o seu Filho unigênito. Deus na eternidade estabeleceu a aliança da redenção com o seu Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade, trindade augusta, comunidade, estavam juntos, e então entenderam que o homem não tinha capacidade nenhuma, pelas suas próprias práticas, de ser alcançado e experimentar a ação redentora de Cristo. Então o Pai enviou o seu Filho unigênito, e quando Ele enviou o seu Filho unigênito, Ele enviou aquele que se encarnou. Aquele que se encarnou, como diz João capítulo 1 versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ou seja, o verbo se encarnou, 100% humano, mas 100% divino, duas naturezas, com um único propósito: alcançar a minha vida e a sua vida. Por isso Ele é Deus, Ele está sobre todos e age por meio do seu poder na vida de todos. Você está entendendo isso? Mas essa era a perspectiva daquele jovem, a perspectiva de ver um Cristo meio que pela metade, não reconhecendo verdadeiramente quem estava ali ser o próprio Filho de Deus, o próprio Deus. Mas há uma segunda perspectiva que eu olho esse texto, é a perspectiva do jovem quanto à sua visão de pecado. Primeiro a visão de Cristo, agora a visão de pecado. E a gente pode observar isso no versículo 20 e 21, e eu quero que você pense comigo. Diz assim: sabes os mandamentos? Disse Jesus. O que ele disse? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta dele, irmãos? Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. É interessante porque Jesus aqui faz com que a gente entenda, quando a gente olha para Êxodo capítulo 20, ele está nos levando a uma concepção de Êxodo capítulo 20. E se você ler Êxodo capítulo 20, você vai entender que Jesus, quer dizer, o Senhor, está falando a respeito do decálogo que Moisés recebeu de Deus. E esse decálogo é dividido em duas tábuas, para você entender melhor do que eu estou falando. A primeira tábua, nós poderíamos dizer que se refere todos os mandamentos que se dizem respeito numa verticalidade em relação a Deus. Não terás outros deuses diante de ti. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Esta ação é uma ação do homem em relação a Deus, e Deus principalmente em relação ao homem. Mas na segunda tábua da lei, a gente pode ver que essa verticalidade vem para uma horizontalidade, que são as leis, os mandamentos que têm a ver
nesta relação horizontal, onde nós estamos inseridos. E foi exatamente isso que Jesus fez. Conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não farás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. São mandamentos relacionais, são mandamentos horizontais, são práticas nossas, de cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu. E quando aquele jovem disse, eu conheço todos eles e tenho observado desde a minha juventude, ele está dizendo algo. Ele crê então que esses mandamentos levam ele ao conhecimento e da obtenção da salvação. Mas deixa eu lhe dizer, a lei não tem poder salvífico. A lei não foi estabelecida para a salvação. A lei, na verdade, é o que Paulo fala aos Gálatas sobre o aio. A lei é uma espécie de tutor que conduz você a respeito da sua condição pecadora, pecaminosa. É como se a lei levantasse a saia e ali então você percebesse a questão do seu pecado. E aí eu volto à ilustração para você, sobre o espelho. O que eu estou dizendo é que o Senhor Jesus está mostrando para esse jovem que por mais que ele observasse a lei não poderia lhe dar a salvação. Mas aquele jovem olhava para o espelho, então se apropriava da lei e dizia na perspectiva da lei, então que ele cumpria tudo aquilo e portanto ele poderia ser salvo através da lei. Agora observe o que diz Romanos capítulo 3 a respeito da lei. Versículo 19 e 20, diz assim, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O problema é que aquele jovem olhava para o quadro e não via as manchas, as ranhuras, as imperfeições da sua vida. Ele achava que cumprindo a lei, ele estava completamente salvo. Sabe, irmãos, nós temos muita dificuldade com isso. Porque muitas vezes, quando nós olhamos no espelho, nós achamos que nós somos bons mesmos. Nós achamos que por nós não matarmos, por nós não adulterarmos, por nós não nos prostituirmos, por nós não falarmos mal de alguém, nós já somos bons o suficiente para sermos salvos. Eu quero dizer para você que não há nenhum bom. Todos nós temos uma natureza adâmica pecaminosa. É óbvio que aqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus são pecadores redimidos e lutam para não viver na prática do pecado. Mas talvez, pela dureza do nosso coração, pela nossa insensibilidade espiritual, pela nossa distância de Deus, pela nossa falta de intimidade com Deus, estejamos cauterizados na nossa mente, no nosso coração, a respeito da vida cristã, e nos tornamos não alguém que vive sob a égide da espiritualidade, mas sim da religiosidade. Deixa eu ilustrar para você isso. Você conhece a história de Davi, o rei Davi, o maior rei de Israel, o rei que uniu os dois reinos, o reino do sul e o reino do norte, o rei que era alguém que todos reconheciam ser um homem segundo o coração de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa, um dia tinha uma moça, uma mulher, melhor dizendo,
muito bonita, cuidando de um jardim, cuidando. E ele viu aquela mulher. Não só viu, ele desejou aquela mulher. Essa mulher, o nome dela é Batseba. E ele não somente quis ter aquela mulher, mas ele programou estrategicamente todo um arquétipo para fazer com que o marido dela, chamado Urias, fosse assassinado na linha de frente, numa batalha. E toda a organização que ele fez foi algo assim extraordinário, a ponto de Urias morrer, a ponto dele olhar para aquela viúva que está sofrendo, então ele diz: venha para cá, eu vou cuidar de você, e casa-se com ela. Tudo certo. Mas deixa eu te contar uma história. Um dia chegou um profeta para falar com este homem. Esse profeta é conhecido como o profeta Natã. Natã chega perto de Davi e diz: Davi, eu quero te contar uma história. E ele conta a história de um fazendeiro próspero e de um sitiante que tinha apenas um cevado. E aquele fazendeiro que tinha muitos cevados recebeu um visitante, um estrangeiro na sua casa, e então era costume de dar o melhor para o estrangeiro, uma comida, lavar os pés do estrangeiro, recebê-lo em casa. Só que em vez do fazendeiro pegar uma dos seus cevados, ele foi lá no sítio do sitiante e pegou o único cevado e levou, e matou, cozinhou e deu ao estrangeiro. Davi estava assim: quem foi? Quem foi? E aí Natã disse: Davi, o que a gente faz com este fazendeiro? Davi disse: vamos matá-lo agora. Quem é este homem? Natã olhou para Davi e disse: és tu, Davi, este homem. E diz a palavra de Deus que Davi cai em si. Ele cai em si, porque vem na mente dele o que ele fez com Urias, o que ele fez com Batseba, o que ele fez foi algo horrendo. Não é à toa que ele escreve o Salmo 51, não é à toa que ele escreve o Salmo 32, falando a respeito do pecado dele, que era tão terrível que corroía os seus próprios ossos. Sabe, irmãos, talvez a gente esteja vivendo uma vida cristã tão alheio a Deus, porque achamos supostamente que nós já somos de Deus, que fomos alcançados por Deus, e achamos que essa teoria, essa mentalidade que tem se pregado na cabeça de muita gente, de uma tal hipergraça, e depois que você é alcançado, você pode fazer o que quiser, porque a graça de Deus é tão maravilhosa, é tão extraordinária, que não liga para o que você faz com os seus pecados, porque você já foi redimido. Talvez isso esteja no nosso currículo oculto, e talvez a gente precise ouvir, ou precisamos ouvir alguém colocar e contar uma história, como Natã contou a história para Davi. Porque quando a gente olha nesse espelho, e a gente se vê na condição daquilo que Isaías diz: meu Senhor, estou perdido. Aí, irmãos, começa um processo de arrependimento, um processo de salvação, um processo de regeneração do espírito, um processo de reconciliação, um processo de justificação, e isso acontece ao mesmo tempo. Talvez, irmãos, nós estejamos precisando encarar o pecado, não como este jovem encarou, que achando por cumprir todos os mandamentos estava tudo bem com ele. Talvez você esteja longe de Deus, e hoje seja um dia de você ser confrontado com um pecado que tem nas mentes, te assedia, que me assedia.
Eu não sei qual é a luta que você trava, mas talvez esteja aqui um tempo de reconciliação com Deus, porque se você não parar, Deus para com você. Foi exatamente isso que Deus um dia disse para mim: Francisco, se você não parar, eu paro com você. E quando eu rasguei a minha alma, dilacerei a minha vida e disse: Senhor Deus, tem misericórdia, porque eu não consigo suplantar, eu não consigo vencer essa luta. É nessa hora que a graça de Deus inunda-nos e nos constrange e nos leva então a dizer: Senhor, o teu sacrifício na cruz do Calvário não foi em vão, o Senhor me alcançou. Agora, Senhor Deus, eu quero andar contigo. Talvez nessa noite você que está aqui, ou você que está nos assistindo, ainda não teve um verdadeiro encontro real com Jesus, e que está resistindo a isso, porque olha para si num espelho e só vê coisas terríveis. E é possível que você diga: eu não mereço isso. Sim, você não merece isso, eu não mereço isso, mas Ele foi até o fim por causa de mim e de você. O que eu quero dizer é que nós precisamos voltar para o Evangelho. O que eu quero dizer é que nós temos que voltar para a palavra de Deus, porque a pregação que nós temos ouvido, se vivemos numa sociedade líquida hoje, o que nós temos ouvido na internet e em tantos lugares, é também uma pregação líquida, onde não se confronta mais o homem com o pecado. Tiramos da Bíblia a palavra pecado, e tem muitos crentes que olham para o espelho e dizem assim: você é demais, você é muito bonito, você vai conquistar tudo hoje, você vai prevalecer, você é o cara, hoje tudo vai dar certo. E a gente esquece que esta mensagem é uma mensagem chamada confissão positiva. A gente esquece que essa mensagem é uma mensagem da teologia da prosperidade, onde coloca o homem no centro das coisas. Sabe, irmãos, não é esta a pregação que nos apresenta as Escrituras. Não é uma pregação cotidiana, uma pregação onde as pessoas olham com aquele sorriso aberto, dizendo: você é a pessoa mais linda da face da terra, Deus ama você do jeito que você é, e você pode viver desse jeito, porque Deus te ama. E quando a gente está sofrendo, quando a gente está angustiado, quando a gente está passando mesmo pelo vale da sombra da morte, muitas vezes a gente ouve isso, e isso é apenas um enlevo para o nosso coração e para a nossa mente, mas não é transformador, porque quando a gente olha para o espelho, a gente tem que ouvir o que Paulo disse. O apóstolo Paulo disse que ele subiu ao terceiro céu, e no terceiro céu ele experimentou algo indizível, insondável, experiências celestiais. Mas o texto diz: e para que não subebecesse o meu coração, foi-me posto um espinho na minha carne, provocado por Satanás. Mas como esse espinho doía em mim, 3 vezes eu pedi ao Senhor: Senhor, arranca de mim esse espinho. E o Senhor disse: não vou arrancar esse espinho, Paulo, tu vais conviver com ele, tu vais andar com ele, tu vais viver uma vida de resiliência com ele. Sabe por quê, Paulo? Porque esse espinho é fichinha, porque a minha graça te basta, a minha graça te basta. Sabe o que ele está dizendo? A graça de Deus, ela é suficiente. Então quando você olha no espelho e vê as ranhuras, os pecados, as lutas da sua vida, você então entende que só pela graça de Deus, algo novo pode acontecer em você. E aí muda, por quê? Porque o poder não se aperfeiçoa na minha pessoa, o poder se aperfeiçoa
aperfeiçoa em Deus, porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. É assim que é a nossa vida. E aí nós entendemos o que Paulo fala no texto sagrado em Filipenses capítulo 4, quando ele diz: saiba de uma coisa, eu já vivi na bonança e já vivi também na escassez. Eu sei sofrer, eu sei padecer, eu sei estar em toda posição, mas eu digo uma coisa para você: tudo isso que eu tenho passado, eu sou mais, muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo. Mas há uma segunda questão nesse argumento. Nesse segundo argumento a respeito do pecado que Jesus confronta esse jovem. Se você ler o texto novamente, você vai perceber que nessa horizontalidade dos mandamentos, você não encontra um mandamento. E qual é o mandamento que você não encontra? É o 10º mandamento. Parece que Jesus agiu de maneira intencional. Qual é o mandamento? Não cobiçarás. Não cobiçarás. Não está no texto. E por que não está no texto? Porque este era o problema desse jovem. Quando Jesus disse: então vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Marcos diz que Jesus olha para aquele jovem e o ama. E o ama. E ele diz: vai, vende tudo que tens e terás um tesouro nos céus. A riqueza falou mais alto do que seguir Jesus, porque ele baixa a cabeça. O texto dos outros evangelhos diz que ele então, de maneira triste, sai da presença de Jesus e vai embora. E vai embora. Onde está Jesus na sua vida? Jesus está em primeiro lugar, como ele diz lá no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Onde está Deus na nossa vida, irmãos? Será que a riqueza está em primeiro lugar? Será que a nossa vida de prática religiosa está aqui no domingo, tão somente no domingo, é para massagear a nossa vida que é indiferente a Deus durante a semana? Será, irmãos, que aquele grau de intelectualidade, de formação acadêmica está acima de Deus? E talvez você esteja ouvindo aqui um pregador falar e você diz: olha, isso não me convence com essa teologia, porque eu sou uma pessoa muito mais capacitada filosoficamente para entender que você está me colocando numa arapuca. E aí você, com o seu PhD, com o seu doutorado, com o seu mestrado, com a sua pós-graduação, você acha que é o dono da paçoca. Talvez você tenha, como este jovem aqui, uma proeminência na sociedade. E você acha que ser um cristão vai te constranger. E quando você estiver na alta sociedade, você não se posiciona de fato quem você é. Talvez no seu trabalho, no seu ofício, talvez no seu ofício ninguém saiba quem você é e o que você faz e como você age na postura de ser um cristão. Talvez jovem, você que na universidade está passando despercebido como um agente secreto do reino de Deus. E quando ouve alguém confrontar você com o evolucionismo ou com qualquer outro tipo de argumento existencialista, kantiano, você diga assim: não, eu vou à igreja porque meus pais me forçam a ir para a igreja. Talvez você adolescente, que no meio de uma tribo de adolescentes,
para se fazer legal, você começa a brincar com as chacotas, com as chocarrices, com as conversas, com aquelas brincadeiras que não procedem, com aquelas piadas que não devem serem ditas, só para ser aceito, e nunca ninguém sabe que está gravado e cravado no seu coração que você é um cristão. Que tipo de cristãos somos nós? Que tipos de membros da Igreja Presbiteriana de Manaus somos nós? Nós precisamos carregar na mente e no coração a palavra de Deus. Os nossos antepassados, os nossos grandes homens e mulheres de Deus, eles tinham algo em mente, assim como Martin Lloyd Jones falava, e tantos outros como Moody, e tantos outros como Charles Spurgeon, e diziam que o mais importante na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é que ele tem que ter luz na mente e fogo no coração. Não cobiçarás. Não cobiçarás. Qual é a visão de pecado que nós temos, irmãos? Terceira perspectiva que me chama a atenção nesse texto. Não somente a perspectiva que o jovem tinha a respeito de Cristo, não somente a perspectiva a respeito do pecado, mas também eu quero falar sobre a perspectiva sobre a salvação. E aqui eu quero ser enfático sobre a salvação. O jovem acreditava que a salvação era concedida àqueles que faziam o bem. Versículo 18 diz: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. O pensamento semita, o pensamento judaico era que para você ser alguém merecedor da salvação, você tinha que agir bem, tinha que ter um bom comportamento, uma boa postura, uma integridade, olhando para a lei. Quem fazia o bem tinha todas as condições de merecer a salvação. A salvação era como se fosse uma espécie de sinergia. Eu faço bem, Deus olha para mim, então Deus me perdoa e então eu sou salvo. Nós não cremos, irmãos, nem nessa visão, uma visão de sinergismo, onde o homem coopera para a sua salvação, e nem nessa perspectiva judaica de achar de que fazer o bem leva alguém à salvação. A nossa visão é uma visão monérgica. E o que significa isso, pastor? Significa que toda ação, todo ato, toda voluntariedade, toda predisposição, toda voluntariedade, tudo parte de Deus ao encontro do homem. Você está aqui nesta noite, e você está ouvindo esta mensagem, e você talvez esteja dizendo: meu Deus, eu quero isso para a minha vida. O seu desejo de querer não é porque eu estou lhe convencendo, é porque o Espírito Santo de Deus já está operando na sua vida, e você está tendo um entendimento espiritual do que Deus está falando. Então Deus já está imputando a fé no seu coração, de maneira que essa fé faz com que você responda à ação do Espírito. Você está entendendo isso? O que eu estou dizendo é de que para eu ser salvo, eu preciso crer e arrepender-me. E essa condição é que nos faz sermos constrangidos por causa da graça irresistível de Deus na minha vida e na sua vida. Então nós somos arrastados por essa graça. Você está sendo chamado à reconciliação, você está sendo chamado à justificação, você está sendo chamado à salvação. E aí, quando você olha para você e diz: eu não mereço nada, mas o amor de Deus é gracioso para comigo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Novidade de pensamento, novidade de postura, novidade de sentimento.
Eu creio que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, irmãos, tratando conosco. Mas há um ponto aqui importante. O ponto importante desse texto é que depois que esse jovem ouviu tudo isso, esse jovem baixou a cabeça e foi embora. O que a gente vai fazer com essa mensagem hoje, irmãos? Porque se a salvação não é meritória, se a salvação não é porque eu conheço todos os mandamentos e que me leva a ser salvo, se a salvação não é por causa do meu bom comportamento, esse texto responde, irmãos. Porque esse jovem tinha todos esses predicativos, tinha todas essas qualidades. Talvez você também esteja aqui dizendo isso. Eu nunca matei, pastor. Eu nunca roubei. Eu não falo mal dos outros. Eu tenho uma vida tranquila. Eu procuro ser honesto. Eu procuro cuidar bem da minha família. Meu amado, tudo isso é maravilhoso. Mas isso não credencia você a ser salvo. As consequências da salvação podem gerar tudo isso. E talvez você faça tudo isso e esteja precisando tão somente isso. Porque quando Festo e Agripas questionaram Paulo a respeito da salvação, e ele faz a exposição de convencimento a respeito de Jesus, Agripa e Festo disseram assim, no livro de Atos: Paulo, quase me persuades a me tornar um cristão. Talvez você ache que eu estou querendo persuadir você a se reconciliar com Deus, a ser alcançado pela graça de Deus. Eu quero dizer que esse mensageiro não tem esse poder, mas essa mensagem aqui tem, de restaurar a nossa vida, de mudar a nossa trajetória, e não fazer como esse jovem fez, levantar a cabeça, baixar a cabeça, entristecido e ir embora. Eu não gostaria que você saísse assim hoje aqui, mas eu gostaria que você saísse aqui no dia 23 de março, dizendo: foi esse dia que eu me reconciliei com Jesus, foi esse dia que eu me reconciliei, não sou mais inimigo de Deus, agora eu sou amigo de Deus. Nesse dia, é o dia que a graça de Deus me alcançou. Quero concluir esta mensagem fazendo uma pergunta para você aqui. Uma pergunta que eu tenho feito em toda a minha trajetória ministerial. Eu sei que Deus vai me confrontar com muitas mazelas e imperfeições que eu pratiquei e que eu pratico neste mundo. Mas tem uma coisa que eu sei que eu estou envidando todos os meus esforços para não chegar diante do Senhor e simplesmente dizer: Senhor, eu falhei nisso. É levar você ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Meu amado, se você é apenas membro da igreja e aderiu à igreja simplesmente porque você quer ter uma vida de religiosidade, eu quero dizer para você que você está irremediavelmente perdido. Mas se você está aqui porque foi alcançado pela graça de Deus, mas de alguma maneira precisa de uma reconciliação com Ele, eu quero dizer para você que você também pode experimentar uma grande reconciliação. E se você ainda não experimentou a salvação em Cristo Jesus, meu desejo hoje é que você diga assim: pastor, eu nunca professei publicamente Jesus como meu Senhor e Salvador. Talvez tenham pessoas aqui que nunca professaram, começaram a igreja, estão na igreja, sabe que Jesus é o seu Salvador, é seu Senhor, mas nunca publicamente confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aquilo que Jesus disse: se vocês me confessarem diante dos homens, eu confessarei vocês diante de meu Pai que está nos céus. É isso. Eu quero que você saia daqui hoje com essa convicção. Por isso eu convido você a curvar sua cabeça agora, e nós vamos orar, porque há uma luta espiritual nisso, porque há muitas forças querendo impedir que você tenha essa experiência inaudita de conversão genuína,
pelo poder da palavra e do evangelho que é Jesus. Talvez você esteja precisando de uma reconciliação genuína. Senhor, eu sou teu, mas eu estou tão longe. Eu tenho feito tanta coisa complicada. Eu tenho pecado contra o Senhor, contra a minha casa, contra a minha família, contra mim mesmo e contra o Senhor. Senhor, hoje eu quero experimentar do Senhor esta graça, esta maravilhosa graça do perdão de Deus na minha vida. Meu amado, não sei qual é a condição que você está aqui, mas eu tenho certeza absoluta que hoje pode ser um divisor de águas na sua vida. Você não vai conseguir por você mesmo, mas o Espírito Santo de Deus vai te auxiliar, vai te dirigir, vai te sustentar, vai te levantar, vai fazer algo novo na sua vida. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. Então você que está aqui, ao ouvir esta voz de Deus no seu coração, que deseja uma palavra de oração, de rendição, da redenção divina, meu amado, levante de onde você está. Cristo quer levantar você e restaurá-lo. Se você quer oração, fique de pé agora, meu amado. Fique de pé onde você está, meu querido. E não tenha receio, não tenha medo. Sabe, é tempo de salvação neste lugar. Que coisa linda, que coisa linda. Você deseja, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Levante de onde você está, porque só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo. Há mais alguém que deseja uma palavra de oração para você se render e você começar uma trajetória nova, não fazendo como esse jovem rico fez? Conhecia, era proeminente, virtuoso, aparentemente conhecia a lei, mas estava irremediavelmente perdido. Você não quer, meu irmão, orar comigo hoje? Nós vamos cantar. Enquanto estivermos cantando, se o Espírito Santo de Deus te levantar, você fica de pé, somente pelo Espírito Santo.